Esse livro deu sentido à frase, alterou a química do meu cérebro, porque eu fiquei simplesmente passada, chocada, sem palavras com tudo que eu li em 1984. Fala, filho de Deus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vitória e eu quero conversar com vocês hoje sobre o livro 1984, uma distopia escrita por George Orwell. Para poder falar sobre 1984, eu vou precisar contextualizar você de algumas coisas dessa realidade distópica. Lembrando, eu estou falando de um livro distópico, então tudo que eu vou falar aqui saiu da cachola do George Orwell com base na vivência dele, ok? Aonde se passa a história? 1984 vai se passar em um país chamado Oceania. A Oceania é um dos 3 grandes países que vai surgir após uma grande guerra, que vai aí dividir o planeta Terra em 3 grandes nações, que é Oceania, Lestásia e Eurásia. A história de 1984, em específico o enredo, o protagonista está na Oceania, no que nós conhecemos hoje como a Inglaterra. A Oceania ela é governada pelo Partido, que é basicamente um regime totalitário. O partido ele detém o controle de tudo. E por trás, ou melhor, na frente do partido está o grande irmão, que é supostamente o herói da nação, que deve ser amado, venerado e obedecido por todos. Não se pode em hipótese alguma questionar as palavras do grande irmão. O governo da Oceania, ele detém o controle total de todos os meios de produção, de todas as fontes de emprego, todas as fontes de renda. Tudo é do Estado, tudo pertence ao partido. Então você deve pensar, a abundância, não deve faltar nada para ninguém, né? Porque se eles distribuem tudo com igualdade, não, pelo contrário, tá sempre faltando tudo, mas eles devem fingir o tempo todo que existe todos os insumos necessários para a sobrevivência humana com abundância, quando na verdade é o contrário que acontece. O governo da Oceania detém o controle de todas as escolas. Com isso, todas, estou falando sério, todas as crianças que são de famílias ligadas ao partido, porque a sociedade tem isso também, gente. Em 1984 existe como se fosse um alto clero, um médio clero e a ralé, né? Existe o povão, que é a ralé largado, as traças vivem num submundo. Eles basicamente vivem num submundo em situações muito precárias. E aqueles que estão ali dentro do médio clero, que são os funcionários do partido, os filhos deles vão para as escolas do partido. E ali essas crianças são doutrinadas desde bem pequenininhas a amar, a venerar o grande irmão, a serem fiéis ao partido. Elas são treinadas para denunciar os próprios pais, caso estes digam, pensem, ajam de alguma maneira que vá contra aquilo que elas aprendem nas escolas. O governo da Oceania também detém o controle de todos os meios de comunicação. O que isso quer dizer? Na verdade, existe basicamente um único meio de comunicação nessa realidade, que são as chamadas teletelas. São espécies de televisores que transmitem 24 horas por dia a programação que é oferecida pelo governo. Só existe um canal, que é o canal do governo. Não tem outra opção de entretenimento. Então, até o despertador das pessoas é a teletela. Ela toca ali todos os dias no mesmo horário para que todos acordem simultâneo. Eles têm exercícios físicos lá que eles têm que fazer, que são transmitidos pelas teletelas. O noticiário, a única fonte de notícias que eles têm é transmitido pelo governo, pela teletela, e eles não têm nenhuma notícia externa, nenhuma outra forma de conhecimento, senão aquilo que está sendo oferecido por eles pelas teletelas. E as teletelas, além de transmitirem 24 horas por dia, não se pode desligar as teletelas. A programação do governo, elas também captam os sons de dentro da casa das pessoas e transmitem
para a central do governo, de modo que todas as pessoas são monitoradas dentro de suas casas. E existe a suposição ali no meio da população de que, além de transmitir o som, a teletela também é capaz de transmitir imagens de dentro da casa das pessoas. Eu sei, parece até que eu tô falando do Big Brother, o reality show famoso aí no Brasil que a galera ama, mas não, gente, eu tô falando de um livro. Além das teletelas, o governo também tem espalhado por todos os lados, em todas as ruas, nos corredores dos prédios, câmeras que monitoram as pessoas 24 horas por dia. As pessoas estão literalmente sendo observadas o tempo todo. Inclusive, existe espalhados por todas as cidades grandes cartazes com a imagem, aqueles cartazes descritos como cartazes gigantescos, com a imagem do grande irmão apontando e dizendo: o grande irmão está vendo você. Que é para as pessoas terem mesmo ali na cabeça delas aquele sentimento de que elas estão sendo vigiadas, elas estão sendo monitoradas e qualquer passo em falso que elas derem pode custar até mesmo a vida delas. O governo da Oceania é composto por vários ministérios e tem 3 que para mim foram assim mais importantes para eu poder compreender muita coisa em relação a essa história, que é o Ministério do Amor, o Ministério da Paz e o Ministério da Verdade. O Ministério do Amor é responsável por garantir que todos amem o grande irmão e sirvam a causa do partido com toda a sua alma. E que essas pessoas simplesmente odeiem tudo que o grande irmão é contra. Tudo que vá contra a filosofia do partido, as pessoas elas têm que odiar. Então o Ministério do Amor é responsável por garantir que isso aconteça. O Ministério da Paz, que é responsável por garantir que o partido esteja sempre vencendo, a Oceania esteja sempre vencendo a guerra. Supostamente já era para a guerra ter acabado, mas assim, ninguém tem certeza de nada. A Oceania está sempre em guerra, ou contra a Eurásia ou contra a Lestásia. Uma hora a Eurásia é aliada, uma hora a Eurásia é inimiga e a Lestásia é que é aliada. É uma confusão só, ninguém tem certeza de nada. Só se sabe que o Ministério da Paz é responsável por garantir que a Oceania esteja sempre vencendo em guerra. Inclusive, o lema desse ministério é Guerra é Paz, porque eles dizem que a única forma de se chegar à paz é por meio da guerra. Ressalto aqui novamente, eu não estou tirando isso da minha cachola, isso está em 1984, um livro escrito por George Orwell, tá? Não é nenhuma potoca saída da minha cabeça. Terceiro e não menos importante para a gente compreender essa história está o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade é responsável por garantir que toda a narrativa seja sempre congruente com aquilo que é conveniente ao que o grande irmão diz. Espera aí que eu vou explicar esse rolê para vocês. Por exemplo, vamos supor que no último 1 ano a Oceania ela esteve em guerra com a Eurásia e por algum motivo o grande irmão decide que a Oceania não está mais em guerra com a Eurásia. A Oceania ela é aliada da Eurásia e inimiga mortal da Lestásia. Então o que ele vai mandar fazer? Ele vai mandar pegar todos os arquivos, todos os livros, todos os jornais, todas as fotos e vai mandar editar absolutamente tudo para que pareça que ele sempre foi aliado da Eurásia e inimigo da Lestásia. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido ter uma noção. Dessa forma, o partido ali, o grande irmão, está sempre editando o passado de forma que a narrativa que ele está dando à população naquele momento seja sempre compatível. Feito esse apanhado geral para vocês, agora eu vou falar sobre o enredo da história e os personagens principais. Mas antes, já se inscreveu aqui no canal e já deixou aquele like maroto para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que tenham interesse a vídeos sobre 1984? Então vai lá, tô esperando você deixar o seu like, se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Luz na Leitura. Inserido nesta realidade catastrófica está o personagem principal de 1984, que é o Winston Smith. O Winston, ele é um cara ali de meia idade, ele é um membro do partido, ali ele tá no aquele médico, era aquela ele é basicamente mais um tijolinho no muro ali,
ele é funcionário de um dos ministérios, ele é funcionário do Ministério da Verdade. Winston, ele é um cara que ele não tem família, ele perdeu a família dele na guerra, é divorciado, não tem filhos. Winston vive uma vida miserável, ele é literalmente um miserável, pobre, coitado, vive uma vida muito triste, a gente percebe isso conforme a gente vai acompanhando a trajetória do personagem dentro dessa história. Só que o Winston, ele é um cara que tem um senso crítico, ele é inteligente e ele vê as coisas ao redor dele, ele trabalha no Ministério da Verdade. Então, diversos documentos que são alterados passam pelas mãos dele. Então, ele tem muito mais do que noção de que o partido está sempre editando a narrativa a favor daquilo que convém, aquilo que eles acham que tem que ser. E o Winston é uma peça nessa engrenagem que tem que continuar ali todos os dias rodando e seguindo o fluxo, marchando conforme a música está tocando. E ele tem plena consciência de que se ele pisar fora 1 centímetro daquilo que dizem que ele tem que ser, ele simplesmente vai ser pego pelo Ministério do Amor, vai ser pego pela polícia do pensamento e vai simplesmente ser vaporizado, como dizem na história, que são pessoas que de alguma forma cometeram crime de pensamento, que pensaram diferente, que falaram diferente, que agiram diferente daquilo que é ditado para elas, e essas pessoas elas são vaporizadas, elas simplesmente desaparecem, ninguém tem notícia, os registros sobre essas pessoas desaparecem, não se tem data de nascimento mais, não se tem documento, nenhum dessas pessoas, elas simplesmente desaparecem. E o Winston vive ali constantemente com aquele medo de ser vaporizado, de que as câmeras, de que a teletela consiga pegar, os sensores consigam detectar que ele não concorda, que ele não gosta muito daquilo que acontece ao redor dele, apesar dele continuar girando ali a engrenagem e seguindo a maré conforme ditam que ele tem que seguir. Em determinado ponto da história, o Winston ele vai conhecer a Julia. A Julia é uma moça jovem, bonita, e ela também trabalha lá no ministério. Ela trabalha na parte de produção de conteúdo, porque os jornais, revistas, tudo, os filmes, tudo sai dos ministérios do governo, tudo é produzido por eles. E a Júlia, ela trabalha num desses departamentos, o departamento cultural, que vai produzir aí a parte de entretenimento para as pessoas. E eles vão se apaixonando ali nos corredores, apenas com olhares, eles vão se comunicando. E nessa realidade onde eles vivem é simplesmente proibido você amar. As pessoas só se casam com o único intuito de reprodução, de gerar mão de obra, de gerar soldados para o grande irmão, para o partido. Então o fato dos dois se apaixonarem é um crime. Então Winston ele vai ali se envolvendo com a Julia, eles vão começar a viver certas aventuras, vão começar a ter alguns encontros aí totalmente arriscados, vivendo aquela adrenalina, o medo de ser pego a qualquer momento e poder ser morto, poder ser vaporizado, simplesmente desaparecer, ser apagado da história. Mas parece que isso dá ainda mais vontade nos dois de viverem esse romance, de continuarem. Mas o Winston, ele mesmo sabendo de todo esse perigo, ele continua se encontrando com a Julia. E aí, no decorrer da história, a gente vai vendo o que acontece. Eu não vou dar muitos spoilers, apesar desse livro ser famoso e já ter adaptação para os cinemas. O Winston e a Julia também vão conhecer lá nos corredores do Ministério da Verdade um cara chamado O'Brien. Esse O'Brien é descrito no livro como a imagem do partido. Ele é tudo aquilo que o partido representa, tudo aquilo que o grande irmão representa, o seu corpo, o seu rosto, expressão, sua forma de falar. Ele exala toda a ideologia do partido, o Wingsock, e eles vão conhecer o O'Brien. O O'Brien, ele vai ser, por incrível que pareça, apesar de exalar conceitos do partido, o O'Brien, ele será uma suposta ligação com uma suposta resistência ao partido, a um grupo que se levanta contra as ideias do grande irmão e do Wingsock.
Mas assim, ninguém tem certeza de muita coisa. Na verdade, em 1984 não se tem certeza de nada. Não se tem certeza nem mesmo se está. Em 1984, a gente supõe, o Winston Smith ele fala lá que ele supõe que ele esteja em 1984, mas ele não tem certeza, data quantas vezes o calendário, a história já foi editada pelo partido. Então aí a gente vai acompanhando a trama desses personagens, o desenrolar. Eu não quero dar spoilers para vocês, eu já dei muitos spoilers em relação à estrutura do mundo distópico criado pelo George Orwell nesse livro, mas eu digo para vocês que é uma leitura desafiadora, de certo modo, porque você vai levando vários socos na boca do estômago, tem umas coisas muito incômodas de você ler, e é um livro que parece que assim, é um desespero atrás de outro desespero, e você termina o livro com uma sensação de desesperança, de que, meu Deus, não tem solução para esse mundo, o mundo tá perdido, e essa sensação que esse livro passa pra gente. Mas sem sombra de dúvidas, 1984 é um livro que muita gente precisa ler, muita gente mesmo precisa ler esse livro. Eu não tenho aqui a edição física, eu li em e-book, eu li um e-book que foi disponibilizado pela Gazeta do Povo. Esse livro ele está em domínio público, então existem N edições aí para vocês escolherem de todos os preços que vocês imaginarem. E existem os e-books gratuitos, então assim, é um livro de extrema importância para a gente compreender muita coisa que a gente está vivendo na nossa realidade atualmente e de fácil acesso. Basta a internet e um celular que você pode ter acesso a 1984. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria poder falar mais, mas eu tenho medo de dar algum spoiler para vocês. 1984 não é um livro comum, é um livro de uma certa complexidade. E ao mesmo tempo é um livro que você vai lendo e vai ficando chocado com as semelhanças, com a realidade. Você para e pensa assim, meu Deus, a distopia está imitando a realidade ou a realidade está imitando a distopia? Simplesmente não dá para saber, mas sem sombra de dúvidas foi um livro, como eu falei no início do vídeo, que alterou a química do meu cérebro, que mudou a minha forma de pensar, que mudou a forma que eu avalio os conteúdos que chegam para mim, os conteúdos que eu consumo, as notícias que chegam para mim, tudo, simplesmente tudo. Eu lembro de 1984, é um livro que me marcou muito, é um livro que se você tiver a oportunidade de ler em grupo, vale muito a pena, porque é um livro para ser discutido. Não é um livro simplesmente para você ler, voltar com ele para a estante e pronto, é só mais um livro na minha lista. Não, 1984 é um livro para você pegar, para você ler, para você anotar, para você grifar, para você conversar, dialogar sobre, discutir ideias. Simplesmente sensacional, ao mesmo tempo desesperador. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima!